Bom, estamos gravando a nossa aula de hoje. Uma boa noite, uma boa aula para todos nós. O nosso assunto de hoje é método dos coeficientes a determinar. A gente viu na aula passada como se resolver uma equação diferencial de grau 2 quando ela é, ou de segunda ordem, melhor, quando ela é homogênea, ou seja, quando D é igual a zero. Tá? Agora, na aula de hoje, a gente vai verificar quando esse D não é zero. E quando esse D não é zero, e aqui a gente tem os coeficientes constantes, a gente diz que esse método que a gente vai verificar agora é método dos coeficientes a determinar. Porque esse D, ele vai poder ser constante ou ser função. E aí, em sendo função, ele vai poder ser uma função de grau 1, que é uma função polinomial, ou função polinomial de grau 2, ou de grau maior que 2. Pode ser uma função exponencial, pode ser uma função trigonométrica, por exemplo. Então, o D agora não vai ser mais zero, aí ele vai ser a função. Né? Pode ser função constante ou outra função qualquer. E a gente vai ver qual ou quais artifícios a gente usa para resolver a equação quando ela é função, o segundo membro, quando D, ou quando você tem uma equação diferencial e ela é igual a uma função, ou quando D é diferente de zero. Então, ó, a gente conhece agora D. E aí o nosso objetivo vai ser encontrar uma solução particular, tá? E essa solução particular, ela vai ser uma solução que vai ter relação com o tipo de função que a gente vai ter no segundo membro, com o tipo de dx. O primeiro membro, a gente vai resolver exatamente semelhante ou igual aos procedimentos que a gente utilizou na aula passada, né? E você vai pegar esse primeiro membro, igualar a zero, tira a equação característica, encontra os autovalores e os autovetores, faz a combinação linear deles e a gente tem a solução da homogênea associada. Mais o segundo membro, aí você vai ter que adotar alguns procedimentos de acordo com o que seja esse segundo membro. Tá? E aí, uma vez encontrada essa solução, que a gente chama de solução particular relacionada ao segundo membro da equação, relacionada a dx, aí você escreve o que é chamado de solução geral. E a solução geral é uma combinação linear da solução homogênea associada à equação diferencial homogênea com a solução particular que está associada ao segundo membro, associada a dx. Então, você obtém uma solução particular. Vai ter a solução homogênea associada. A soma dessas duas equações, homogênea associada à equação diferencial homogênea, com a particular associada a dx, associada ao segundo membro, esta soma dá a solução geral da equação diferencial. E lembrando que a solução de uma equação diferencial é uma solução que faz com que a igualdade seja verdadeira. Isso a gente tem que ser sempre em mente e a gente pode fazer a prova real disso. Essa é uma das coisas mais simples que se tem para verificar se você acertou ou não a solução da equação. Então, você vai ter agora o seguinte, as seguintes possibilidades para D. Dx
Se ela for constante, como é que você vai apresentar a solução? Se ela for uma constante, ó, observe que você tem segundo membro igual a 4. Então, o que é chamado de solução particular, veja que o segundo membro lá é uma constante. Então, eu escrevo uma constante qualquer, A. Esse A é uma constante qualquer. Como aqui tem derivada segunda, derivada primeira, eu vou fazer a derivada primeira e a segunda da particular e substituir ali. Então, você teria o y' particular, né, que é a derivada de constante, zero. Teria o y duas linhas particular, derivada da anterior aqui, constante, zero de novo. Substitui essas informações aqui, essas três que a gente tem na equação diferencial, e a gente vai encontrar quem é o valor de A. Aqui a gente já colocou aqui que a solução seria 2 do nosso y particular, porque ao fazer a derivada dele dá zero, derivada segunda dá zero. Substituindo essas informações na equação diferencial, a derivada segunda é zero, menos 3 vezes zero, que é a derivada primeira, mais 2 vezes 2, faz com que a igualdade seja verdadeira. Tá? Se eu tivesse pego ela genérica aqui e substituída ali, então eu teria a derivada segunda é zero, menos 3 vezes a derivada primeira, mais 2 vezes a igual a 4. E aí, observe que, por igualdade de polinômio, então 2 vezes a é igual a 4, logo a é 2. Então, aí significa que o meu y particular vai ser, a solução particular vai ser o 2, que a gente indicou aqui. Então, esse sujeito aqui é o sujeito que faz a solução ser verdadeira. Aí eu vou ter encontrado a solução homogênea, como a gente fez na outra, soma com essa solução particular e a gente tem a solução geral. Tá? Então, vejamos adiante. Algumas possibilidades. Ó. O segundo membro aqui é... Agora eu só vou falar da solução particular, tá? O segundo membro é uma equação de primeiro grau, quer dizer, é um polinômio de primeiro grau. Então, a minha y particular, a minha solução particular, tem que ter a cara de equação de primeiro grau. E aí eu escrevo ela genérica, assim, ó. Então, ela vai ter que ser do tipo AX mais B. Eu olho a cara dela aqui para eu escrever como é que vai ser a minha possível solução. Então, se ela é polinômio de primeiro grau, obviamente a solução tem que ser um polinômio de primeiro grau. Então, ó, tá aqui a cara que tem que ter a equação solução particular. Então, agora, eu só vou mostrar como é que são as possíveis soluções, aí depois a gente resolve alguns exemplos, tudo bem? Ok, professor. Olha, nessa daqui eu tenho uma equação polinomial de segundo grau, né, de ordem de segundo grau. Então, a minha solução particular vai ter que ter a cara, né, do que está aqui. Mas aí eu escrevo, aqui você vê que é uma equação de grau 2 incompleta. Mas eu não sei se a minha solução particular vai ser incompleta. Como eu não sei se ela vai ser incompleta, então eu escrevo ela completa. Assim, ax² mais bx
mais c. Então, a equação quadrática, ela tem que ser completa. Ela não pode ser incompleta, né? Então, ela vai ter essa cara. Aí, se ela vai ser completa na solução ou se vai ser incompleta, aí vai depender do procedimento que acontecer pelas operações que foram feitas. Se ela fosse de x ao cubo, por exemplo, então teria que ser completa também. Teria ax cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Então a equação tem que sempre ser completa. No caso, professor, se fosse ao cubo, aí teria que ter um y' terceira também? Ou não? Aqui, Do outro lado da igualdade. não, o outro lado da igualdade não, a gente só analisa esse. Beleza. O outro lado da igualdade a gente resolve como a gente fez na aula passada, tá? Aí, tá, se ia ter uma derivada terceira aqui, É, no caso, se fosse, por exemplo, x ao cubo, aí desenvolve, aí do outro lado também teria que ter não, y' não, terceira. não, não, não tem Beleza. a ver, não. Tá? Poderia ter um polinômio de quinto grau aqui e ter uma equação diferencial de ordem um. A ordem Entendi. diferencial aqui ela não tem a ver com o dx, não. Beleza. Então, ó, cara, só lembrar sempre, coloque a solução particular esperada na sua forma completa. Ela não pode ser incompleta. É claro que você pode encontrar lá como resposta uma solução polinomial incompleta, mas aí vai ser consequência. Mas quando você supõe, ó, a minha solução polinomial ela tem que ter esse formato. Aí você coloca ela nesse formato. Mas aí sempre no formato completo. Independente de ser completo ou não. Se eu tivesse só aqui, só x ao quadrado, você teria que escrever ela, ax quadrado mais bx mais c. Sempre tem que ser completa. Se ela for exponencial, a solução particular tem que ser exponencial. A solução particular. Veja que a gente sempre tem uma constante aqui acompanhando. Então, você tem que escrever uma constante, mesmo quando ela for 1, né? Não aparecer aqui, tem a constante. Aí escreve a exponencial. Qual vai ser a potência da exponencial? A mesma, exatamente a mesma que está aqui. Tem 4x ali, então vai ser 4x, tá? Então tem que ser exatamente a mesma que está aqui, vai ser a potência lá. Aí faz a derivada primeira, a derivada segunda, substitui aqui, aí vai fazer por igualdade, você vai encontrar quem é esse A. Né? Então, A particular tem que ter a característica do que está aqui no segundo membro, do que é o D. Tá? Se ela tem a exponencial, vai ter exponencial, do jeito que está ali. Se ela tem equação de grau 1, ela vai ter equação de grau 1. Se tiver a trigonométrica, como está aqui. A particular vai ter que ter trigonométrica. E agora, ó, ela é acompanhada por constante, então tem que ter A, mesmo que a constante seja 1, você tem que colocar aqui a constante. Então, ela tem que ser A cosseno. O arco da função aqui que você vai pôr na particular tem que ser exatamente o mesmo do que tem na particular. Ou que você tem em D. Você tem arco 2, então tem que ser arco duplo. Por que que eu coloquei que ela tem que ser A cosseno de 2x mais B seno de 2x? E não só A cosseno de 2x?
Por que vocês acham? Porque 2x é o arco, professor? Sim, 2x é o arco. Mas por que que... Aí, como ele é o arco ali, eu coloquei ele como arco aqui. Mas por que que eu coloquei aqui na solução particular, esperada, cosseno e seno? É aquela forma geral, eu esqueci o nome. Eu explico. Trigonométrico? Foi em variáveis complexas. Não, foi aqui em equações mesmo. Oi? Só apresentar para a gente uma forma geral da equação, né? Cálculo de A, cosseno de x, mais B, seno de x. Uhum. Tem uma forma geral, não sei. É, que você tem a forma geral, mas é assim, ó. Aqui você vai trabalhar com derivadas, né? E ao derivar o cosseno, você vai ter o quê? Seno. Você vai ter seno. Então, como você vai trabalhar com derivadas, que vai envolver o seno e o cosseno, se você deriva cosseno, você tem seno. Se derivar seno, você tem cosseno. Então, você vai colocar ela na solução geral, né? Que é o que você vai ter quando você fizer as derivadas. Então, se tiver trigonométrica, independente de seja seno ou seja cosseno, você tem que colocar os dois, né? O cosseno e o seno com o mesmo arco que está ali. Então, possibilidade de solução geral. Aí agora nós vamos colocar aqui uma lista de possibilidades, tá? Ó. Mas aí, ó, então, ó, se ela é polinômio, a solução polinômio completo. Se é exponencial, solução exponencial. Se é trigonométrica com cosseno, veja o arco, 3x, a solução, seno e cosseno com arco 3x, e não esqueça das constantes que tem que acompanhá-lo. Seno de 2x tem que aparecer o cosseno e o seno de 2x. Aí, se você vai ter só o cosseno ou só o seno como resposta, vai depender do desenrolar da solução. Aqui a gente tem seno e cosseno, ali tem que ter seno e cosseno. Aqui tem um misto, exponencial e polinômio. Então, na solução esperada, deixa eu desativar esse sonzinho do WhatsApp aqui, para não ficar incomodando a gente. Aí, então, aqui que eu estava falando, tem exponencial e tem polinômio. Na resposta tem que ter, na solução esperada tem que ter exponencial e tem que ter polinômio. Lembrando, sempre completo. Né? Então, é assim, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho seno com um arco 3x e o cosseno com arco 2x. Eu tenho que ter cosseno e seno na solução esperada com arco 3x, cosseno e seno na solução esperada com arco 2x, porque eu tenho com 3x e tenho com 2x, tá? Então, essas são algumas das possibilidades. Aqui um polinômio de grau qualquer, né? Então, a solução particular tem que ser um polinômio completo da ordem que for o n. Então, é isso que tem que ser feito. Agora, vejamos alguns exemplos. Ó, eu tenho aqui, acha a solução geral desse polinômio. Aí, o primeiro que eu tenho que fazer é igualar o primeiro membro a zero. E aí eu tenho a equação diferencial de segunda ordem homogênea. Eu acho a solução homogênea em relação à equação diferencial homogênea. Então, ó, igualei a zero.
para achar a solução homogênea, igual a gente fez na aula anterior. Aí eu escrevo a equação característica relacionada a ela. Acho os autovalores. Aí os autovalores aqui foi o R1 e o R2, que é a solução dali, é 1. Isso é com delta igual a zero, né? Já fiz a Bhaskara, já fiz o delta e encontrei a solução. A solução esperada disso daqui, então, ó, vai ser C1e elevado a x, que é 1x, né? Mais C2x e elevado a 1x. Esse x aqui é para evitar que ela tenha, sejam múltiplas as soluções, né? Para evitar que ela seja linearmente dependente, ou LD, ela precisa ser LI. Então, como aqui já tinha EX, eu acrescentei um X para tirar a multiplicidade das soluções. Então, com esse acréscimo de X, só relembrando, ela ficou uma solução linearmente independente. Então, fiz a combinação linear das duas, somei, está aqui. Essa é a solução homogênea, entendido? Sim. Essa é igualzinho que a gente fez na aula passada. Sim, como é igual tem que acrescentar o x. Oi? Como é igual tem que acrescentar o x no Exato. C2. É. Aí tem que acrescentar o x para que elas não sejam linearmente dependentes. Traduzindo para a língua corriqueira, seria para que elas não sejam múltiplas uma da outra. Porque quando eu coloco C1, esse C1 já faz eu ter as soluções múltiplas, né? Porque aí o C1 pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 10, 1 milhão. Então, ele já me faz eu ter todas as possibilidades de soluções múltiplas para isso. Eu não preciso que a outra solução seja. Então, a outra solução não pode ser. Então, acrescentamos x para que elas não sejam linearmente dependentes, não sejam múltiplas. E assim, agora, essa solução nossa aqui, ela é LI, é linearmente independente, ou seja, não são múltiplas. Lá da álgebra linear, né? Só lembrando. Como o segundo membro da equação é um polinômio, ó, agora nós vamos ter que escrever uma solução esperada, um polinômio. E aí esse polinômio tem que ser completo, sempre. Aí façamos a derivada agora disso, porque aqui eu tenho até a derivada de segunda ordem. Então, eu vou fazer a derivada duas vezes dessa solução particular esperada. Então, ó, derivando a primeira vez, eu vou ter 2ax, tá aqui a derivada primeira, 2ax mais b. Aqui é constante, zero. Deriva a segunda vez, agora, o 2ax mais b. Aí, aqui é constante, o b vai zerar, sobra 2a. Aqui. Eu pego esses caras, esse y particular, que é a solução esperada que eu coloquei, a sua derivada primeira e a derivada segunda, e levo aqui na equação toda. Aí eu vou ter, no lugar de y2, eu vou colocar 2a, no lugar de y1, y', eu vou colocar 2ax mais b, e no lugar de y, eu vou colocar ax quadrado mais bx mais c. E aqui estão elas, ó. O 2a entrou aqui no lugar de derivada segunda. Menos duas vezes, está aqui, vezes y', que é a derivada primeira, 2ax mais b, mais y. O y é a solução particular que a gente colocou como esperada, está aqui.
Agora eu separo quem tem x quadrado de quem tem só x e de quem não tem x. Então, eu teria ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4ax, o x está em evidência ali fora, menos 2b, aí eu vou ter agora bx, eu junto com menos 4ax, está aqui. Os caras que não têm x, eu tenho 2a, o menos 2b e c, está ali. Agora eu faço por igualdade de polinômio, porque todo esse pacote aqui é igual a x quadrado menos 1, que é o que o problema nos disse, né? É igual a x quadrado menos 1. Por igualdade de polinômio. Ó, o que tem x quadrado aqui tem que ser igual ao que tem x quadrado lá no segundo membro. Então, A é igual a 1. Então, A é 1. Opa, apareceu a vozinha legal aí. Kézia, Bem atrasada, né? Boa noite, gente. boa noite. Então, A é igual a 1, certo? Tá aqui. Pego agora, no segundo membro, eu não tenho o termo de x. Então, significa que menos 4a mais b é zero, porque no segundo membro, então, eu teria 0x, né? Não aparece. Como eu já tenho a, substituo, vou encontrar b. Os termos que não tem x, 2a menos b mais c igual ao termo que não tem x ali, que é menos 1. Tá aqui. Aí eu já tenho encontrado A, já tenho encontrado B, substituo e encontro C. E daí disso a gente tira que o A 1, B 4, C 5. Vou na solução particular esperada, substituo A, B e C. Pronto. Tá aqui a solução particular. Agora eu quero ter a solução geral. E aí eu pego essa solução geral e vou, né, juntar a solução homogênea, que é essa, com a particular que eu acabei de encontrar e tem a solução geral da equação diferencial. Pergunta? Não, professor, é o mesmo processo. A única coisa que adiciona é essa última parte aí. Isso, que a primeira fase é igualzinho que a gente fez na aula passada, né? Agora, o acréscimo é exatamente a solução particular. Então, vamos ver mais algumas possibilidades, ó. Múltiplo de exponencial. Então, se você tem exponencial, a sua particular tem que ter exponencial. Então, vou primeiro ter a solução homogênea, peguei esse primeiro aqui, igualei a zero, escreva a equação característica associada, encontro os autovalores e autovetores, escreva a solução homogênea. Então, é C1 e elevado a 3x mais C2 e elevado a x. Agora vamos lá para a particular esperada. Olhei, tem exponencial com potência 2x. Então, a particular esperada tem que ter uma constante, mesmo que não seja o 5, poderia ser 1, a e elevado exatamente à potência que está lá. 2x. Eu não posso pôr 3x, eu não posso pôr só 1x. Tem que pôr exatamente a potência que está ali. Passamos as derivadas disso porque tem derivada até a segunda ordem lá. Então, derivamos a primeira vez, 2a e x. Derivamos a segunda vez, 4a e 2x. Substitui derivada segunda, primeira e o y não derivado lá na equação. Substituindo y duas linhas, está aqui, menos 4 vezes o y' mais 3 vezes o y normal.
Tem 4 menos 8 mais 3, vai dar menos A. Vai ficar menos A e elevado a 2x é igual a 3e elevado a 2x. Então, ó, menos A e elevado a 2x é igual a 3e elevado a 2x. E elevado a 2x com e elevado a 2x, dos dois lados da igualdade, simplificação, né? Uma balança de equilíbrio. Eu faço de um lado, faço do outro. Ou poderia passar dividindo, que é a mesma coisa, né? Então, sobrou que A é igual a menos 3. Com isso, a solução particular é menos 3e elevado a 2x, que eu junto com a solução homogênea, pronto, já tem a solução geral. Caminho um pouquinho mais. Bom, esse aqui eu escrevi de novo, aí você pode falar, de novo, porque tem exponencial, né? E elevado a 2x, só mudou o coeficiente e a potência, mas vejamos aqui que tem um detalhezinho importante. Tem uma solução homogênea associada à característica dessa solução homogênea, autovalores iguais. Em sendo autovalores iguais, obviamente que na solução a gente precisa acrescentar x para que a solução seja linearmente independente. Agora eu vou escrever a solução particular, e é aí que eu tenho que ter o cuidado. Por que que eu tenho que ter o cuidado, professor? Veja bem, aqui tem e elevado a x. Aqui na solução homogênea, eu tenho e elevado a x e tenho x e elevado a x. Tá? E na minha solução particular esperada, aí você já iria logo de cara assim, ó, eu tenho que a minha solução teria que ser do formato e elevado a x. Mas aí que entra o problema, né? Lembra que eu disse que na solução a gente não pode ter múltipla? E se eu não posso ter múltipla na solução, porque depois eu vou fazer uma combinação linear da solução homogênea com a particular. Se eu vou fazer a solução, uma combinação linear da homogênea com a particular, se me aparecer e elevado a x, independente do número que está aqui, o C1 abarcaria esse número. E aí significa que eu teria solução múltipla, solução LD. E a gente não pode ter solução LD, ela tem que ser LI. Então, qual que teria que ser a cara da minha solução particular? Me digam aí. Eu não sei, gente. Ajuda aí. Pensando aqui também. Uma coisa é certa, e elevado a x tem que ter, porque aqui tem e elevado a x. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para que ela não seja múltipla de coisas que estão na solução homogênea. E aí? Não sabem? Não, professor. Ó, aqui, vamos por dedo. Não sei. Se eu tenho C1 e elevado a x, na próxima eu não posso ter
Poderia ser C2, C3 ou qualquer outra coisa, mas não poderia ter só o cara, uma constante com e elevado a x. Então, o que que a gente fez? Acrescentou x e elevado a x. Então, no próximo cara que eu vou combinar, teria que aparecer o quê? Pensando no que a gente fez aqui. X ao quadrado? E aí, é isso aí. Teria que ter x ao quadrado. Porque se eu colocar x, esse daqui é múltiplo desse, né? Então, eu tenho que colocar x quadrado. Então, tá aqui, ó. A solução particular nossa vai ter que ter ax quadrado e x, para que essa solução particular aqui não seja múltiplo de nada que esteja na solução homogênea. Se eu colocasse só o x, ela ia ser múltipla daqui, ou daqui. Se eu colocasse só a e x, ela seria múltipla da primeira. Se eu colocar só o x, seria múltiplo da segunda parcela. Então, tem que colocar ax quadrado e x, tá? Tá explicadinho aqui, ó. Como na homogênea já possui ex e x e x, então devemos ter na solução particular exponencial do tipo que está aqui. Para que ela não seja múltipla do que está na solução homogênea. Então, façamos a derivada disso daqui. Aí, obviamente, né, como aqui tem um produto, aí você tem que aplicar a regra do produto para a derivação. Então, a derivada da primeira, você vai derivar a primeira e repetir a segunda. Então, de x ao quadrado é 2ax e x, mais, repete a primeira e deriva a segunda. A derivada de x é ele mesmo. Tá ali. Deriva a segunda vez, é o mesmo procedimento. Tem produto aqui, aplica-se a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí aplico a regra lá na segunda parcela de novo. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Pego esse pacote da derivada segunda, derivada primeira e a função sem ser derivada, substituo lá na equação diferencial que eu recebi. Então, substituindo, e ao fazer a solução, a simplificar, né, porque você tem ex em todas as parcelas. Então, significa que você vai ter que somar, vai pôr ex em evidência e somar tudo que está aqui. Tá? Então, ó, esse vai anular esse. Esse aqui anula com esse. E sobra 2a e x igual a 3x. Aí você vai simplificar esse daqui com esse. E ficou 2a igual a 3. Então, a 3 sobre 2. E a solução, então, da particular é esta daqui. E aí eu faço a combinação linear da particular com a homogênea. E aí tenho a solução geral. Tudo bem? Ok, Vejamos professor. outra possibilidade agora. Equação que a gente recebeu. Tá homogênea, eu peguei só essa parte igualei a zero. A equação característica, a solução. De novo, delta zero, duas soluções iguais. Então, tenho a solução homogênea. Aí, na solução homogênea, eu tenho C1ex mais C2x é x. Na solução homogênea, eu não olho o segundo membro, tá? E aí não importa, ó, mesmo que lá tenha
essa seria múltipla do segundo membro, eu não olho. Mas eu vou olhar agora quando eu for escrever a particular. Observe que, para escrever a minha particular, aqui eu tenho x e x. Lá no dx, no segundo membro, eu tenho x e x. Então, a minha particular não pode ser nem x ao quadrado, porque aqui já tem x e x e lá já tem x e x também. Então, eu vou ter que pôr a minha particular com x ao cubo e x, tá? Porque eu tenho lá no dx x e x, porque eu tenho na homogênea x e x. Então, agora eu vou, ó. O elemento x ao cubo aqui, eu escrevi a justificativa dele, porque agora façamos as derivadas, né? Fez a derivada primeira, a derivada segunda, e aí substituo essas derivadas primeira e segunda lá na equação diferencial, e aí a gente vai encontrar quem é o valor de A nessa circunstância. E a gente encontrou que o A vale 1/6, depois de resolver todo esse problema. Tá? Aqui é só detalhezinho, né? Coisinha particular para você fazer. Ó. Por exemplo, tem 3ax quadrado dx mais 3ax quadrado dx, menos duas vezes aqui dá menos 6ax quadrado dx, que vai simplificar. Só detalhe simples. Aí a solução particular é a junção, a soma, a combinação linear da homogênea com a particular me dá a solução geral. Se eu fizer a derivada primeira, a derivada segunda dessa solução geral e substituir aqui na equação diferencial, esse primeiro lado vai ter resultado exatamente igual ao segundo membro. Tem que ser exatamente igual. Então, se tiver um momento para vocês fazerem a prova real é feita assim. Deriva a primeira vez, a solução geral, deriva a segunda vez, pega a solução geral com a sua derivada primeira, sua derivada segunda, substitui na equação diferencial e o resultado obtido tem que ser igual a x e x, ou seja, tem que obedecer à igualdade, satisfazer a igualdade. Combinação linear de senos e cossenos. Eu estou indo mais rápido que a primeira parte, a gente já fez, né? Aí só o que eu preciso explicar é como obter a solução particular. Combinação de senos e cossenos. Tá? Lembrando, mais uma vez, que tanto faz você ter seno quanto ter cosseno. Na solução geral, você tem que ter a combinação dos dois. Porque ao derivar cosseno, você vai ter seno. Ao derivar seno, você vai ter que ter cosseno. Então, na solução particular esperada, você tem que ter as duas possibilidades. Então, ó, 4 cosseno x. Essa aqui eu passo, que a gente já sabe, tem a solução, duas raízes iguais, tem a solução homogênea. Aqui eu fui até repetindo a mesma equação, o objetivo era só mostrar o segundo membro. Então, ó, se é 4 cosseno x, a solução esperada tem que ser trigonométrica, porque ali é trigonométrica. Só lembrando, cuide sempre para que não tenha múltiplo aqui da homogênea na solução particular. Mas normalmente ela vai ter só múltiplo quando for da forma exponencial, né, o segundo membro. Então eu tenho, ó, a particular é do tipo A cosseno x mais B seno x. Arco simples, porque ali está com arco simples. O jeito que for o arco lá, você tem que pôr na solução esperada. Então, você tem lá, faz as derivadas primeira e segunda disso.
pega a derivada segunda, a primeira e o termo sem derivada e substitui lá na equação diferencial recebida e faz por igualdade. E aí, quando você fizer por igualdade, ó, resolvendo a equação, você vai ter isso daqui, que é igual a 4 cosseno de x. Aí significa, então, ó, você vai dizer, ah, mas no segundo membro não tem o seno, para a gente fazer a comparação. Tem sim, tem o seno assim, ó, 0 seno x. Então, significa que 2a seno x é igual a 0 seno x. E aí, você simplifica o seno com o seno, sobra 2a igual a zero, ou seja, a zero. Menos 2b cosseno x é igual a 4 cosseno x. 4 cosseno. Aí a gente simplifica aqui o cosseno, sobra menos 2b igual a 4, portanto, b é menos 2. Sempre fazendo por igualdade, tá? Por comparação. Com isso, significa que eu vou aqui na particular, que a gente escreveu, substituo o a por 0, o b por menos 2. Aí observe que lá no início ó, a gente tinha cosseno, né? Mas na particular nossa, a solução vai ter o seno. Tudo bem? Ó? Aqui eu não escrevi a particular, mas você pode escrever assim, ó. O y particular, ele é, o a é zero, então cosseno zero, b é 2, seno de x. Aí eu peguei a combinação linear dessa particular com a homogênea. E aí a gente tem a solução geral. Então, por isso que, quando você tem trigonométrica, você tem que pôr a solução completa, com senos e cossenos, sempre. Tudo bem? Quando você tiver a mistura delas, você tem, obviamente, que colocar elas misturadas, né? Se você tiver polinômio com trigonométrica, a sua solução particular vai ter que ter polinômio e trigonométrica, ou polinômio exponencial, depende. Ou exponencial com polinômio. Então, veja aqui, ó. Até que não coloquei aqui. Essas propriedades que a gente passou ali, que é para a equação de segunda ordem, ela vale para a primeira ordem ou para a ordem superior, para a ordem maior do que 2. Tá? Ó, tenho de grau ou de ordem 1. A equação característica de ordem 1 tem uma solução só. Se tem uma solução só, a homogênea tem só uma, ela só tem essa cara, só uma parcela. A solução particular, observe que é EX. Na homogênea eu já tenho EX. Portanto, na particular, não pode ser múltipla da homogênea. Então, acrescentamos um x. Fiz a derivada primeira dela, aplicando a regra do produto, porque aqui tem produto. Substitui a derivada primeira e ela sem ser derivada ali, faço a comparação, encontro que A é 1, portanto, a solução particular é x é x. Faço a combinação linear dessas duas e tenho a solução geral. Tá? A solução geral é C1 EX mais x EX, né? Porque o A foi 1. Aqui a combinação das duas possibilidades, ó.
seno com arco simples, cosseno com arco duplo. Aí a homogêneo eu vou pular, porque a gente já sabe. Vamos para a particular. A particular tem que ter senos e cossenos com arco simples e seno e cosseno com arco duplo. Então, tem que prever o que vai acontecer, ó, pelo que está no segundo membro, pelo que é o dx. Agora, a gente faz a derivada primeira, né, porque lá só tem derivada primeira. Aí, substitui a derivada primeira e ela normal, faço por comparação. E aí, quando a gente fizer por comparação, resolver a equação, vamos encontrar que o A vale menos meio, B menos meio, C vale 2/5 e D vale menos 1/5, tá? Eu peguei a equação particular aqui, a derivada dela, substituí na equação que eu recebi, fiz por comparação de senos e cossenos. Você vai só lembrar que, quando você fizer a comparação, aí você vai ter só seno de um lado, como tem aqui, só seno. Aí, lá do outro lado, você vai ter o seno e o cosseno com arco simples. Então, você, como não tem cosseno com arco, não aparece aqui o cosseno com arco simples, você vai pôr 0 cosseno. Com arco duplo, não aparece o seno aqui. Então, você vai pôr 0 seno para o arco de 2x, para o arco duplo, para poder fazer a comparação com o que você receber aqui. Encontrou senos, encontrou A, B, C, D. Substituiu aqui na equação que a gente previu. E aí a gente tem a solução particular esperada. Tá? A solução particular é desse tipo. Faça a combinação linear dessas duas, da homogênea com a particular, e temos a solução geral. E quando for de ordem maior que 2, tem ordem 3. E a gente não tem uma solução direta para resolver equação diferencial de ordem 3, né? Então, a gente vai ter uma questão especial aqui, ó. Escrevi a equação característica associada aqui, né? Tem a derivada de terceira ordem, então tem que ter R3. E lembrando que a característica sempre a gente escreve completa. Ela não pode ser incompleta. Mesmo que aqui seja incompleta a equação diferencial, você tem que escrever a característica associada a ela completa. Então, tem a equação característica. Na característica, então, por exemplo, se não tivesse y', eu teria que colocar 0R? Teria que colocar 0R. Minha lista, então, está errada. Ela tem que sempre, sempre, sempre ser completa. Vou corrigir, então, mas eu já mandei errada, mas saiba que agora eu já sei que está errada essa parte. Tá? Vamos dizer que eu tivesse isso aqui, ó. Aí eu tenho que escrever a equação característica associada a essa equação diferencial. Aí, nesse caso aqui, ela vai ser 0, igual a 0, né? Aí, derivada terceira, então tem que ter R a terceira. Não aparece a derivada segunda, então tem que ter 0. Aí, nesse caso aqui, ela vai ter, porque eu vou pôr ela com... Não, mas lá, Kézia, lá não precisa ser completa, não. Você fez certo. Ela vai ter que ser completa aqui para resolver por Ruffini, que a gente vai usar agora, tudo bem? Tá bom. Eu estou exagerando na dose. Ai, professor, pega leve. Mas aqui, quando ela é aqui, ela vai ter que ser completa por causa do dispositivo de Ruffini que a gente vai usar agora. Então,
deleta o que eu falei lá em relação à ordem 1 e 2. Então, ó, quando ela é de ordem maior que 2, eu tenho que escrever a equação característica completa. Completa porque eu vou usar Ruffini. Se ela fosse de quarto grau, por exemplo, dependendo da situação, daria até para não ser completa, porque você iria para uma biquadrada, né? E a biquadrada você pode resolver por substituição. Mas dá para resolver por Ruffini também. Então, vejamos. R cubo menos 3R quadrado mais 2R, mais 3Rs, menos 1 daqui. E aí, como a gente não tem uma fórmula própria, então a gente vai usar o dispositivo prático de Bright-Ruffini para reduzir a ordem da equação. O grau da equação aqui, característica 3. Eu trabalho com Ruffini e reduzo esse grau de 3 para 2. Como é que eu vou fazer essa redução? Eu vou supor que algum número seja a raiz dessa equação. E aí, a partir disso, eu escrevo assim, ó. Eu pego a equação característica toda e escrevo ela aqui, assim, ó. Do R ao cubo eu tenho coeficiente 1. Eu não lembro mais como faz. Eu amava fazer isso, mas eu não me recordo. Então, vamos recordar agora, nesse instante. Ó, tenho 1. Para R quadrado, eu tenho menos 3. Para R, eu tenho 3. Para o cara que não tem R, ou constante, eu tenho menos 1. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que supor, né, ou pelo menos encontrar algum número que seja raiz dessa equação diferencial. E como é que eu faço isso para não ficar chutando números? Eu olho o último número e vou chutar, ou vou pôr valores que sejam múltiplos desse último aqui. Múltiplo. Então, como aqui é menos 1, aí os múltiplos vai ser 1 ou menos 1. Aí, esses caras que a gente tenta como solução. Aí, se não der com múltiplo, aí é complicado para resolver, né? Aí é difícil até para a gente conseguir, porque para fazer redução e tal. Então, eu vou colocar aqui no meu dispositivo o múltiplo. Digamos que esse cara fosse 2. Aí eu teria que fazer o múltiplo de 2. 1 e 2. Ou poderia ser menos 1 e menos 2. Que seriam os números que a gente tentaria ali. Tudo bem? Então, vejamos, ó, isso é uma aula à parte do nosso conteúdo. Aí, o que eu faço? Ó, aqui é a possível raiz. Então, a gente viu que o múltiplo é 1 ou menos 1. Então, a possibilidade de ser raiz vai ser 1. Coloquei 1. Aí eu baixo esse primeiro número. Agora aqui eu vou multiplicar. E o resultado daqui eu somo com aqui. Então, ó, 1 vezes 1 é 1. Mais menos 3 dá menos 2. Multiplica. E soma o resultado com o próximo. Menos 2 vezes 1, que é a possível raiz, dá menos 2, mais 3 dá 1. Multiplica de novo e soma com aqui. Então, 1 vezes 1 dá 1, mais menos 1 dá 0. Zerou, então esse cara aqui é a raiz que uma das raízes que a gente estava procurando. Se não, eu tento outro múltiplo. Aí você ia tentar o outro múltiplo. Aí, se ele não der, aí esquece, né? Porque aí vai ter solução lá que não seja exata e tal, aí dá mais trabalho.
Então, agora tem assim, ó. Reduzir, deu zero, ótimo. Aí eu pego isso daqui, agora é a minha próxima equação para eu encontrar as outras raízes. Uma eu já sei que é 1, está definida ali. Então, agora eu reescrevo a minha equação diferencial. Ou a equação característica, na verdade, não a diferencial. Então, tem, ó, 1r², que ela era de terceiro grau, né? Então, baixei 1 grau. Então, 1r² menos 2r's mais 1 igual a zero. Aí aqui a gente já sabe que por delta e Bhaskara a gente resolve. Se eu quisesse, poderia fazer por Ruffini de novo, olhando o múltiplo daqui, né? Você pode, com o Ruffini, baixar o grau dele até chegar em grau 1. Ou grau 0, não pode ser. Então, teria assim agora. Resolvi isso daí, a raiz é 1 e 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1 dá 2, lá pela some produto, Antônio. Então, ó, a gente tem a primeira raiz, que é essa solução aqui que a gente encontrou através do múltiplo, né? Viu aqui, fez o teste com Ruffini, de fato ela é raiz, porque zerou. As duas outras raízes vêm dessa R² aqui. Então, teve esse resultado. Nesse caso, as três raízes foram iguais. Então, aí, a partir de então, eu escrevo a solução. Tem que ter 3 parcelas aqui, porque ela é de ordem 3, grau 3. Então, a primeira é C1EX, a segunda, para não ser múltipla, para não ser LD, tem que ser LI. Acrescenta X, EX, porque aqui já tem EX. A terceira, X² EX. Então, essa é a solução homogênea. Então, uma explicação aqui, porque teve de ordem 3. Agora, vamos para a particular. Na particular... Professor, Oi? você colocou esses três, como é que pode dizer? Somou 3 parcelas por causa do R1 ali em cima, antes de fazer Biorrufini? Isso, R1. Esse R1 aqui, na verdade, eu supus que ela fosse a solução, né? Fiz o teste e, de fato, ela é a solução. Então, ela é o R1. Vixe, Maria. De fato, é isso daqui. Entendi. O 1, como deu 0 lá, então o 1 é uma solução. Aí Isso, você esse tem 1 é a 2 solução. soluções que encontra no fazendo Bhaskara, né? É. Eu até me adiantei com aquele R1 ali, né? Porque já sabia que era. Mas, na verdade, você ia fazer o teste primeiro, aí verificou que é verdade, aí esse é uma raiz. Então, esse é R1. Aí, depois, resolvendo esses, você tem mais duas raízes, que é a raiz 2 e a raiz 3. Então, veja que a gente tem ela que é de grau 3, né? Então, a gente tem 3 raízes. Obrigatoriamente tem que ter 3 raízes, ou seja, na solução aqui homogênea tem que ter 3 parcelas. Se aqui fosse de grau de ordem 4, eu teria que ter 4 parcelas na solução homogênea. Tudo bem? Então, eu vou agora para particular. Ali eu tenho EX mais 1. Então, na particular, EX mais 1. Vamos olhar aqui, ó. A homogênea está aqui. Qual vai ser o formato da particular? Késia, Antônio, Juan, Nilvânia. Presente.
Presente sorridente, mas é para responder ali, ó. Como é que vai ser a particular? Ai, professor, a particular a gente tem que pensar no EX mais um. Tem. E tem que pensar também na homogênea. Tem que começar com ao cubo, seria isso? Ou Bom, não? ó, na particular tem EX, então vou ter que ter exponencial na solução. Na particular tem constante, então vou ter que ter constante aqui. Me diz aí. Ah, sei lá, C4, x ao cubo EX, mais... Eu já até mostrei aqui, né? Não era. Ó, Ah, eu tava errando, então tanto faz. não, ó. Aqui no segundo membro tem EX, então na minha resposta da particular vai ter que ter EX, com certeza. EX tem que ter. Eu tinha acertado. Hã? Eu só não falei A. Quando a gente faz a particular, a gente vai usar sempre A agora e não outro C. Eu Não. tinha falado C4, x ao cubo é x mais C, mais outra constante. Então acertou. Eu tinha acertado, mas, né, meio fora aí do ritmo. Acertou. Então aqui tem que ter a constante aqui, né? Porque ali tem constante. Mais um. Agora, eu preciso escrever os caras que vai ter aqui. Poderia ser o que você falou, C4, né? Vamos pôr aqui, do jeito que você falou, C4, poderia ser o A. Mas aqui eu tenho que ter algo que diferencie da solução homogênea, que ela tem que ser LI, né? Aí não pode ser só o EX, porque tem EX ali. Não pode ter x e x, porque já tem ali, que seria múltiplo. Não pode ter x ao quadrado, porque já tem aqui. Então, vai ter que ser x ao cubo. Então, é C4x ao cubo é x mais b. Olhei na minha solução homogênea. Pela minha solução homogênea, eu escrevo a particular, de forma que elas sejam linearmente independentes, ou seja, de forma que elas não sejam múltiplas. Não esqueça, quando eu disser LD, ou escrever LD, estou dizendo, ó, não pode ser múltiplo. Ou estou dizendo que algo é múltiplo, se é LD. Se eu disser que é LI, eu estou dizendo que não é múltiplo. Então, eu escrevi a particular. Aí faz a derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, porque ali tem até a derivada terceira, até a ordem 3. Pego esses caras todos, o particular, a derivada particular, a derivada segunda, a derivada terceira, particular, substituo lá, igualo, e vou encontrar quem são esses valores, né? Então, aqui, fazendo a substituição, e quando você fizer a substituição, você vai encontrar que o A é 1/6 e o B é -1. Eu nem fiz a substituição, mas nem coloquei aqui, porque ela vai ficar bem grandona, e ia me ocupar bastante espaço, mas o importante é que vocês entendam a ideia da operação. E aí, a particular, a cara dela. Encontramos que é 1/6 x ao cubo EX menos 1. Faça a combinação linear dessas duas, e é nesse momento que ela não pode ser múltipla, né? E aí a gente teria problema na solução. E aí a combinação linear das duas, a soma delas, me dá a solução geral. Aqui faltou eu escrever, não faltou, que tem a constante. Tem a solução geral. E se a gente fizer a derivada primeira, segunda, terceira, substituir lá,
ela vai obedecer, aqui desse lado, você vai encontrar exatamente o que está no segundo membro. Pergunta? Antes de eu chegar, estava sendo desse mesmo jeito, professor? Você mostrando como é que faz de um lado e do outro da igualdade, quando é diferente de zero? Isso. Eu mostrei as possibilidades, né? Tem as possibilidades aqui de como é que você escreve a equação particular, né? Porque a homogênea é do mesmo jeito que a gente fez na aula passada. Aí a única diferença é a possibilidade da particular. Aí na particular, que é no segundo membro, se ele tem polinômio de grau 1, você tem que escrever polinômio de grau 1 para particular. Se é de grau 2, você vai escrever polinômio de grau 2. Completo. Aham. Se é exponencial, você vai escrever exponencial com a mesma potência que está lá do Euler. Se é trigonométrica, o segundo membro, você tem que escrever a trigonométrica completa com senos e cossenos. Porque ao derivar, você vai passar por senos e cossenos, independente de quem seja a trigonométrica ali. E aí eu mostrei uma geral aqui, né, de proposta geral. Polinômio, resposta polinomial. Exponencial, resposta esperada para particular, exponencial com mesma potência. Trigonométrica, trigonométrica com senos e cossenos. Mista, que é exponencial e polinômio. Na resposta tem que ter exponencial e polinômio. O polinômio sempre completo. Tá? Se você pode ter um polinômio de ordem 10, por exemplo. Aí você, de grau 10, aí você tem que escrever ele completinho. Ax elevado a 10 mais bx elevado a 9, mais e vai até zerar. Então, sempre tem que estar completo. Então, sempre quando está mista, a gente tem que fazer dos dois, completo, né? Tem que ser misto, sim. Tem que ser tanto do exponencial, aqui no caso, tanto do exponencial quanto do trigonométrico. Ou trigonométrico, não, polinomial. Ou o que tiver aqui, né? Aqui tem um misto, ó. Veja ali, que era a adição, então você tem que ter a adição. Aqui tem um misto, mas é produto, então você tem que ter o produto de E elevado aqui, a mesma potência. Seria bom se a gente colocasse uma constante aqui também. E, sim, E o mesmo arco, né? mesmo arco. Aqui eu coloquei um misto com arcos distintos. Aí você tem que ter ele com senos e cossenos com o arco do primeiro, senos e cossenos com o arco do segundo. E se for polinômio, é independente da ordem do polinômio, você tem que pôr o polinômio completo. Até, ó, ser um polinômio de grau n, então começa com a n elevado a xn e vai escrevendo ele até você ter o x elevado a zero, que é a constante. Aí essa parte que a gente falou, né? Se tem a x quadrado, polinômio, ou particular, é um polinômio completo aqui, da mesma forma que está lá. Se é de grau 2, grau 2. E aí você vai fazendo, só o particular aqui, né? Se é exponencial, particular exponencial, com o cuidado de que ele não seja múltiplo do que tem lá na homogênea. Aqui não teve problema, a homogênea era e elevado a 3x e e elevado a 1x. Como aqui tinha que ser elevado a 2x, então não tem problema, não tem multiplicidade. Mas a gente sempre cuida em relação à multiplicidade, né? Aqui, por exemplo, é ex.
E na homogênea eu já tenho EX. E X é X. Então, na particular, eu não posso ter EX e nem X é X, para não ser múltiplo ali, porque ela precisa ser LI. Aí eu coloco AX quadrado, que não é múltipla dali, EX. Então, foi isso que a gente falou, antes de você chegar. Tudo bem? Tudo bem, eu cheguei no começo dos exemplos. Meio Então, perdida, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas agora eu acho que eu já entendi. já se encontrou, né? Mas os exemplos eram mais quentes do que o que eu falei lá no início, que lá só foi dar as amostras de como teria que ser a solução particular esperada para cada situação. Mais perguntas? Não tendo perguntas, aí agora vocês têm a brincadeira aqui, a atividade. Aí aqui, vixe, já tem até resolvido aqui. Ai, Santa Maria. Vixe, eu nem apaguei a solução. Moleza para vocês, hein? Como se tivesse a solução em todas, né, professor? É, mas as mais quentes, que é as que dão mais problemas, elas já estão com solução aqui. As duas, né? Normalmente eu tenho duas aqui que são as mais problemáticas. Mas, de qualquer forma, tendo aqui, é bom que vocês coloquem na lista de vocês. Vou pedir que coloquem, que serve como uma sessão de treinamento para vocês, né? Não basta ter só resolvidinho aqui. Tá bom, eu sempre pulo, mas tá, agora eu vou deixar na lista então também. Eu acho que é bom pôr, porque ela é que usa tem um diferencialzinho, né? Tem um grauzinho de dificuldade a mais, no sentido de você usar traquejos e conhecimentos que você já adquiriu antes, né? E aí, normalmente, pela experiência, ela acontece do pessoal terem dificuldades, aí acabei colocando aqui a solução. E esqueci de apagar. Ela está aqui no meu material e era para eu ter apagado. Mas, tá bom, de qualquer forma, tá bom. Vou parar a gravação para que vocês façam as atividades e a gente não tenha uma gravação muito longa. Já que vocês não têm pergunta, né? Aí vocês vão fazer as atividades de vocês, eu interrompo a gravação, tá? Ok.